Bom, Marcos, vamos começar aí a falar um pouco sobre o chamado eficaz? Bora, meu amigo. Estou muito feliz, primeiramente, e quero te agradecer mais essa quarta-feira, poder participar aí com você. Você que é uma referência para todos aqueles que amam, né, a teologia reformada. E eu falo muito de você aqui para os meus alunos. E você tem sido aí uma referência para nós. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando aqui com você. Tá bom, meu amigo? Tá joia. Ô, Marcos, é uma bênção também poder estar com você aqui. Você é uma pessoa bacana, um excelente professor, né? Indiscutivelmente isso. O tema de hoje, nós vamos trocar ideia aqui, é o chamado eficaz, né? Sim. Depois eu vou estar colocando no link aí para os irmãos o link, né, da nossa dessa tabela que a gente está usando aí sobre as doutrinas da graça. Vou até puxar o link aqui agora, vou colocar nos comentários aí para os irmãos. E o que você acha aí desse tema chamado eficaz? Quer começar a comentar alguma coisa aí da sua parte? Vamos trocar uma ideia aí? Claro. Então, Flávio, é um tema importante, né, para todos nós que são estudantes da teologia reformada, porque ele está a chamada eficaz está linkado aí com todo o processo daquela tabela que acredito que você vai passar aí futuramente aí para todos aqueles que participaram aí da live. Então, está dentro aí da eleição incondicional, expiação particular e a chamada eficaz está dentro aí desse processo. A chamada eficaz, ao meu ponto de vista, né, ao meu ver, ela é importante porque ela vai tratar de um resultado positivo de Deus em relação à salvação do homem. Então, na chamada eficaz, não existe falha na salvação de Deus em relação ao homem. A soterologia é a busca de Deus, né, o processo salvífico de Deus em salvar o homem. Não existe falha. Então, a chamada eficaz é o resultado positivo de Deus na vida do homem em busca aí de salvar ele dessa vida perdida. Eu acho que um versículo que resume, eu acredito que também a gente vai utilizar muito, e eu quero já utilizar ele, Romanos capítulo de número 8, e o versículo de número 30, que diz que e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória. Pelo amor de Deus, Então, pega. você percebe que esse versículo de Romanos 8, verso 30, resume muito bem aí a chamada eficaz, porque vai mostrar aí o processo salvífico de Deus aí para com o homem. E o último, a parte final do versículo fala que glorificou, ou seja, não glorificará. Por quê? Porque o resultado da salvação, da chamada eficaz de Deus para o homem é uma chamada positiva. Não existe falha nela, não existe nenhum querer humano para que possa ter falhas. Então, a gente vê que é um resultado positivo no final de tudo aí em relação à salvação do homem. Então, chamada eficaz, eu posso resumir da seguinte frase, é o resultado final e positivo de Deus para salvar o homem. Bacana, professor Marcos. Sim. A seguinte questão: o que vem a ser chamado eficaz à luz, né,
da doutrina reformada, à luz da visão monergista, né, que é a visão das igrejas tradicionais, né? E o chamado eficaz, ele vem a responder uma pergunta inicialmente. É a pergunta de que pode o homem resistir ao chamado de Deus? Pode o homem negar ao chamado de Deus? Essa é uma colocação, né, que vem até, de uma certa forma, como uma provocação acadêmica da parte dos sinergistas, né? E então, a gente, para início de conversa desse nosso diálogo teológico aqui, nós vemos dentro do tratamento do tema, o chamado eficaz, ele é a observância de que há uma eficácia e não somente uma eficiência por parte do Espírito Santo. Porque o promotor do chamado eficaz é o Espírito Santo. E a sua maior ferramenta é a própria autoridade divina. Nas aulas anteriores, nós tivemos dialogando muito sobre soberania exaustiva, onde Deus, ele soberanamente, ele tem o poder sobre tudo, assim como também o controle sobre tudo. E a mim, Marcos, uma das doutrinas mais chocantes da doutrina da graça é essa doutrina do chamado eficaz. Por quê? Porque ela nos leva de encontro justamente com o fato de que há alguns, por observar pessoas não querendo o convite de ir para a igreja, por observar o fato de existir religiões adversárias ou adversas, né, ao cristianismo, vai ter, né, vamos assim dizendo, pessoas que, por causa de observar isso, vai dizer que é possível resistir ao Espírito Santo, é possível dizer não para Deus, é possível ser revoltado contra Deus, mas, na verdade, isso na verdade, é uma má interpretação de termos. Por quê? Porque quando o fator agente de tudo, que é o próprio Deus, está simplesmente em sua quietude, aí sim é possível que haja aqueles que não se interessem pelas coisas de Deus. Porém, pela Bíblia, professor Marcos, quando nós vemos Deus ativamente querendo algo, aí a coisa muda. É aí que as pessoas não entendem. É aí que as pessoas têm a dificuldade. Porque eu não posso confundir eficiência com eficácia. Na eficiência, você cria viabilidades e possibilidades. Na eficácia, você não tem falhas, você não tem perdas e você não tem insuficiência. Então, veja bem, vamos observar a realidade do próprio Deus a quem nós servimos e temos como Senhor. Ele deu ordem para que existisse todas as coisas. E nessa sua ordem, nada resistiu. Tudo que foi feito se fez com uma palavra dita uma única vez apenas. Então, é inconcebível quando Deus potencialmente quer alguma coisa e determina e profetiza e consubstancia, quando Deus decreta algo, é inconcebível dizer que Deus, em sua soberana divindade, é incapaz de conseguir algo quando alguém não quer. Então, veja bem, a minha colocação e a provocação acadêmica ao sinergismo, já de início, é dizer o seguinte: quando é que Deus querendo algo não acontecerá? À luz da Bíblia, isso é
determinantemente impossível. Nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Jó 42, 2. Deus fala em Isaías 46, 10, que o conselho dele é firme e nada vai impedir a vontade dele, ou seja, ele vai fazer toda a vontade dele. Então, veja bem, o que é o chamado eficaz? É quando Deus olha para algo e Deus quer aquilo e alguém diz que o objeto de Deus ali é capaz de resistir a Deus. Uma pessoa que entende dessa forma, ela está muito pobre de leitura bíblica. Ela está muito distante de entender o que realmente Deus é. Deus é Deus, presbítero Marcos. Então, o que acontece? No chamado eficaz, funciona o seguinte. Como é que existe, então, aí vem a pergunta de quem está assistindo a live aí. Como é que existe, então, pessoas que nós convidamos e elas não aceitam seguir a Cristo? Nós evangelizamos e elas não querem a Deus. Isso seria um atestado de que o chamado de Deus ele só é eficiente, ele não é eficaz, ele só seria eficiente mediante um aceite da parte humana? Não. A palavra de Deus não deixa dessa forma. Funciona o seguinte, Marcos. Segundo as Escrituras, o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus, esclareceu essa questão. Jesus disse que aquelas ovelhas que o Pai deu para ele, que são as ovelhas dele, elas cabalmente ouvem a voz de Jesus e o seguem. Então, só é possível um não para nós, os evangelistas. Para nós que estamos evangelizando, nós podemos receber um não da parte de quem estamos evangelizando. Mas preste bem atenção. Quando Deus está no negócio, enquanto nós estamos evangelizando, Deus já fez tudo. Deus já preparou o coração, o Espírito Santo já tratou aquela questão, o Espírito Santo já trouxe elucidação do querer, conforme diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 13, que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Então, a verdade é que quando a pessoa que nós estamos evangelizando é uma ovelha escolhida de Deus, é alguém de cujo objetivo de Deus é exercer sobre ela o chamado, porque Deus o predestinou, porque Deus o escolheu. Então, o que acontece? Simplesmente nós evangelizamos e, de fato, por ser ovelha de Cristo, por ser ovelha que o Pai deu para Cristo, este chamado irremediavelmente vai ir na direção de Deus. Porque Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não der que venha. Ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. Palavras de Jesus. Então, para ter o resumo inicial da nossa aula de hoje, fica o seguinte, o que define o chamado eficaz? Primeiro, a soberania divina, que é capaz de fazer quem não iria querer. Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, palavras do próprio Deus na Bíblia, e aqueles que são escolhidos de Deus, predestinados antes da fundação do mundo, conforme diz as Escrituras, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Romanos, no capítulo 8 que você leu, né? E tantos outros versículos que traz o esclarecimento da predestinação divina, que acontece antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o ser humano, aquelas ovelhas que o Pai predefiniu como ovelhas que vão ser de Cristo, essas ovelhas, até a hora da conversão delas, Marcos, eficazmente já está predefinida por Deus. Há aquelas pessoas que nós vamos evangelizar que temporariamente vão nos dizer não, embora são escolhidas de Deus, porque ainda não é a vontade de Deus a conversão daquela pessoa naquele momento ainda. Mas, quando é o tempo certo, definido por Deus, esta pessoa fatalmente vai estar preparada por Deus para a conversão.
Então, veja bem, só é possível alguém resistir ao chamado de Deus se essa pessoa não for ovelha escolhida por Deus para ser dada para Cristo, para a glória de Deus. Então, não é possível resistir a Deus. A escravidão da natureza pecaminosa humana, ela naturalmente já impulsiona o ser humano a não buscar a Deus. A carne humana já impulsiona naturalmente, após a queda do Éden, a não querer as coisas de Deus. Mas aqueles a quem o Pai deu como ovelha para Cristo, estes não. A condição deles é diferente. Segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, esta pessoa, ela, quando o Espírito Santo, como diz o nobre teólogo Agostinho, quando rugir a voz de Deus, quando o leão rugir, vai romper a surdez e a pessoa vai estar ali aberta, com o coração aberto para Deus. Então, o chamado de Deus, ele é eficaz, sim. É impossível resistir o chamado de Deus, porque não é o chamado humano, é o chamado de Deus, quando é a vontade de Deus que aquela alma se converta. Então, esse é o diálogo. Como pode alguém que enxerga que Deus criou tudo que nos cerca, sol, lua, universo, todas as coisas, que obedecem à voz de Deus numa única vez dita pela voz de Deus no ato da criação, assim como Deus consubstancia tantas outras coisas na Bíblia. A Bíblia diz que o coração de um rei, não importa qual rei na história da humanidade, é como um ribeiro nas mãos de Deus, o coração de um rei que decide exatamente o que Deus quer. Então, se tem alguém que está resistindo a Deus, tem duas possibilidades. Ela não é eleita, não é ovelha que o Pai deu para Cristo. Ou a segunda possibilidade é porque só ainda não é o momento certo, segundo a vontade de Deus, que essa pessoa venha à conversão. Porque se é uma ovelha de Deus, e se é o momento certo, e eficazmente, não é só uma eficiência, eficazmente essa pessoa vai vir a Cristo. Você quer comentar alguma coisa do que eu disse, professor Marcos? Sim, o Flávio, professor Flávio, em relação a tudo isso que você está falando, concordo com tudo, inclusive, eu quero complementar, talvez as pessoas estão nos ouvindo e elas acabam se confundindo, como, por exemplo, por que pregar, né, o Evangelho se essa chamada é eficaz somente nos salvos, né, somente nos eleitos, né? E eu quero utilizar aqui de um comentário em que o comentarista ele diz que há uma chamada externa através da pregação da palavra. Aí eu me recordo aí de Romanos capítulo 10, se não me falha a memória, que como ouvirão se não há quem pregue. Então, essa chamada externa, pregação do evangelho externa, ela estende a salvos e a não salvos. Mas ela vai ser eficaz, ela vai surtir o resultado somente aí nos eleitos. E naquele livro que a gente comprou, né, que você me indicou, Vivendo para a Glória de Deus, o comentarista Joel Becker, ele diz que na chamada exterior, o evangelho é pregado e a chamada à salvação é estendida a todos que ouvem a mensagem. Deus é solene no que diz respeito a oferecer Cristo a todos os ouvintes. Por mais que a pregação do evangelho seja eficaz somente nos eleitos, a pregação ela é estendida a todos, mas só eficazmente com resultado aí somente nos eleitos. É isso mesmo, professor? Exatamente, perfeitamente. Joel Becker é um brilhante escritor, inclusive se você quiser colocar o livro dele na tela aí, né, para as pessoas verem, é bacana também. O professor Marcos, então funciona da seguinte forma: Deus, quando só há resistência às coisas de Deus, só há pessoas que não creem. Esse livro é brilhante, né?
Inclusive, ele é literatura do nosso bacharelado em teologia. Este que nós vamos, mais uma vez, abrir um polo aí, né? O professor Marcos, a chamada eficaz, ela é o seguinte: se é a vontade de Deus, tanto para o tempo da conversão, como na escolha divina, simplesmente vai acontecer a conversão e a pessoa vai vir a crer, porque é o seguinte, tem muita gente que fala assim, se a pessoa não crer, ela não vai aceitar. Mas a verdade bíblica é que para crer é preciso fé. E sim, a fé não vem de nós, é dada por Deus. Então, a cadeia funciona o seguinte, a teologia sistemática do crer. Deus dá a fé recebida pelo homem o faz crer, e aí esse homem, quando dá de encontro com a palavra de Deus, é como a semente recebendo água. É a natureza daquela semente que ela vai brotar ao contato com a água. Então, funciona o seguinte, Deus, a pessoa sim, precisa crer, porém o crer vem de uma fé que não vem da pessoa, é dada por Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é muito claro ao apóstolo Paulo ao expor que a salvação, ela é pela graça, mediante a fé, né? E isso não vem de nós, é dado por Deus. Então, as pessoas não creem, Marcos, aquelas que não creem não é porque elas são capazes de resistir a Deus. Elas não creem porque Deus não lhes deu fé para crer. Então, quando uma pessoa resiste a um convite, resiste a um chamado, é porque ela não é capaz de resistir. Ela, na verdade, não foi capacitada por Deus para aceitar, para querer, para ir na direção de Deus. Então, vamos começar. Eu vou estar depois que a gente colocar lá no canal da igreja, que é tanto no Instagram como no Facebook, como também no YouTube, @igrejapmr, né? P de pato, M de Maria, R de rato, né? Igreja PMR. Esse canal é o canal da igreja, né? Onde eu estou reverendo, na cidade de Guidoval, você esteve lá dando uma aula com a gente, muito legal. Se você quiser falar o arroba dos seus canais de contato aí na internet também, você pode falar, tá, professor Marcos, mais uma vez. Eu vou estar colocando lá essa tabela, que é a tabela das doutrinas da graça. E nós estamos estudando aqui a quinta coluna da tabela, que é o chamado eficaz. Então, agora nós vamos, doravante em diante nesta aula, estar colocando todos os versículos. Essa tabela vai ter um link para as pessoas baixarem ela nesse vídeo. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vou estar colocando, nós vamos entrar agora na parte bíblica, porque o nosso objetivo é ser biblicista. Isaías, capítulo 14, versículo 27, diz a palavra do Senhor, porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem, pois, invalidará? Se a sua mão está estendida, quem, pois, fará a mão de Deus voltar atrás? Né? Então, olha só, que potente esclarecimento desse versículo de falar que se Deus determinar, quem é capaz de invalidar? Se Deus estender a mão, quem é capaz de fazer a mão de Deus voltar atrás? É o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, falando que é impossível alguém invalidar o que Deus faz. Se Deus estende a mão, ou seja, se Deus estende a mão para os seus escolhidos para os chamar à conversão, quem pode fazer a mão de Deus recuar? É um versículo que trata da questão do chamado eficaz. Ezequiel, capítulo 11, versículo 9, dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo eu colocarei dentro deles. Eu tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, veja bem que tantos textos bíblicos, professor Marcos, há a colocação de que o que faz a pessoa resistir a alguma coisa de Deus
é o fato dela ter um coração de pedra, um coração duro, um coração humanamente impenetrável, mas Deus, aqui em Ezequiel 11, versículo 19, está dizendo que Deus tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Se Deus é capaz de tirar o coração duro, coração este, professor Marcos, diga-se de passagem que a Bíblia deixa clara que é capaz Deus de endurecer quando Ele quer, que a pessoa não aceita algo que Ele está determinando. Aconteceu com o faraó no Egito. Deus expressamente, professor Marcos, Ele assume que Ele endureceu o coração de Faraó para Faraó não aceitar o pedido de Moisés. Olha que interessante. Deus pede Moisés para falar com o Faraó para liberar o povo. Mas o próprio Deus assume que ele endureceu o coração do Faraó só para ele mostrar a glória de Deus para Moisés, de que Deus é capaz de tirar o povo do Egito, mesmo com o Faraó e todo o seu exército sob a autoridade de Faraó, impedindo. Correto. Isso é profundo, né? O Maxwell colocou um versículo aí no comentário que seria, e é o próximo versículo que eu vou citar aqui para os irmãos, que é Ezequiel 36, 26, que é a mesma coisa. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Agora, Ezequiel, ele não está falando só de trocar o coração, ele está falando, professor Marcos, de trocar o espírito da pessoa. E isso significa muito, porque espírito, na teologia, na linguagem bíblica, significa, professor Marcos, não uma realidade espiritual, uma coisa que tem dentro do corpo humano. Para quem estuda teologia avançada, do bacharelado para frente, a metafísica que nós estudamos no bacharelado e mestrado adiante, nós aprendemos que espírito, na Bíblia, quer dizer personalidade. Espírito de contenda é o que a psicologia chama de colérico, né? Espírito da verdade são pessoas que não são mentirosas, elas naturalmente expressam a verdade, né? A Bíblia fala de espírito, né, no contexto de personalidade. Se Deus põe um espírito novo, Marcos, imagina você uma pessoa que tem uma personalidade difícil, a pessoa que tem uma personalidade de contenda, e de repente Deus tira esse espírito, essa personalidade, Deus reprograma a mentalidade humana. Deus reprograma, não importa traumas, não importa o que a pessoa viveu, Deus pega uma pessoa da personalidade de Pedro e coloca ele falando: filhinhos, não pequeis, uma pessoa amável, totalmente diferente daquele Pedro que cortou a orelha do soldado mau. Deus pega o espírito da personalidade de Paulo e coloca nele um grande apologeta das Escrituras. Ou seja, aquilo que seria impedimento para Deus, coração e personalidade, Deus reconfigura tudo isso com a maior naturalidade, somente porque Ele quer, somente porque Ele é capaz. Então, não existe, Marcos, resistir a Deus. Não existe resistir ao Espírito Santo. Você quer comentar, falar de alguns versículos no próximo aí da tabela? Para não ficar só eu falando? Participa comigo aí, meu professor. Hoje eu sou seu aluno, sim, Marcos. Inclusive, eu que sou seu aluno. Mas o professor Flávio, tá me ouvindo aí direitinho? Perfeitamente. Tá. Te ouvindo perfeitamente. Tá. Eu quero só fazer um adendo, só... Chegou o seu xará na live aí, o Marcos Soares. Tivemos um curso de bacharelado em teologia dentro da casa dele lá, ó. Gente boa demais. Estudou teologia na época com o Pedro Jorge no bar com a gente. Cara, muito bacana. Eu lembro, eu acho que eu sei quem é. Eu acho que, se eu não me falha a memória, ele era lá da igreja do Fazendinha. Isso mesmo.
Não conheço. Já preguei lá na congregação dele, a convite dele. Bacana, bacana. Professor, deixa eu só Sim, fazer um comentário. É claro. que as pessoas, quando ouvem uma aula dessa, de nível bacharel, né, elas ficam um pouco perdidas e elas acabam interpretando errado essa graça irresistível que hoje essa nomenclatura é mais utilizada como chamada eficaz. Fica mais amena do que graça irresistível, né? Porque quando fala de graça irresistível, dá a entender que Deus está forçando uma pessoa a algo, sendo que na verdade Deus ele está trabalhando nessa pessoa. Quando ele diz que ele tira esse coração de pedra e põe um coração de carne, ao meu ver, professor, você pode até me corrigir, isso é um processo paulatino que acontece dia após dia no coração de pedra até transformar ele no coração de carne. Paulo vai dizer em Atos capítulo 16, né? Enquanto ele pregava durante muitos dias, ele ia a um lugar de oração e ele pregou neste dia e as mulheres ouviram a mensagem. Então, Lídia teve o coração aberto, porque Deus abriu o coração de Lídia. Percebe que Deus foi trabalhando, né, nesse coração de pedra para transformar ele em um coração de carne. E tem um outro versículo também que está lá em Jeremias, capítulo 23, 29, que diz: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Então, eu imagino a pregação da palavra na vida do eleito, na vida do salvo, como o artífice, aquele que trabalha na escultura de uma pedra, produzindo uma arte, né, numa pedra, e ele vai trabalhando nela todo dia até criar ali a sua arte. Então, eu acredito que Deus trabalha dessa forma no coração diante daqueles que têm essa chamada eficaz em sua vida. Então Deus trabalha, a pessoa não percebe, mas ela está sendo alcançada por Deus. O eleito, quando ele cair em si, ele já vai ter sido já pego pela palavra, por Cristo, né? Então eu acredito que as pessoas que estão ouvindo aí, elas consigam entender dessa forma que Deus ele vai trabalhando no coração do homem, coração de pedra, e tirando ele e colocando um coração de carne. Me corrija se eu estiver errado, professor. Perfeito, não, muito bem colocado, esclarecido, sem sombra de dúvidas aí. Muito, muito bem explicado. Marcos, você tocou no ponto que, se você me permitir fazer um adendo ao seu comentário, o seguinte, muito bem para se entender, né? A questão de Deus ir trabalhando, né, suavemente, paulatinamente, eu entendo, tá? Uma vez surgiu até um estudo sobre isso, né? Foi um estudo de caso dentro da sala do bacharelado de teologia nosso lá, a seguinte questão: se o Espírito Santo opera na pessoa somente depois do batismo, depois de estar na igreja, ou se Deus ele também trabalha antes do que seria a chamada conversão. Essa é uma colocação que alguns entendem que Deus só está agindo na pessoa. Aquele pessoal que tem um certo preconceito de falar que Deus só vai usar quem está no fórum dele, quem é de Deus, vamos assim dizer. O Espírito Santo só vai operar em quem é de Deus, né? É a interpretação de muitos. Porém, Marcos, eu entendo o seguinte: se não houver uma operação do Espírito Santo na vida da pessoa anterior à conversão, como é que essa pessoa vai converter, Marcos? Então, eu entendo que o processo da conversão, ele me parece que começa já no primeiro dia de vida da pessoa. Deus já vai criando psicologicamente viabilidades, vai tratando a personalidade,
Enfim, a pessoa vai passando por processos na sua vida para que no dia da fatídica conversão, ou seja, o chamado de Deus, me parece, professor Marco, é algo que vem ecoando, né, durante um grande momento, inclusive quando a pessoa ainda está no que seria o tempo do pecado ainda, de iniquidade mesmo, enfim. Ou seja, aqueles momentos de constrangimento que a pessoa cai em si, de que fez algo grave, de que fez algo errado. Eu entendo que o Espírito Santo opera na vida da pessoa muito grandemente, até mesmo antes da conversão. Como você percebe essa questão? Claro, eu concordo plenamente, e essa é a diferença dos monergistas para os sinergistas, né? Porque os sinergistas, eles acreditam que a pessoa tem fé, então elas vão até a Deus e aí elas são regeneradas. Já nós acreditamos, né, os monergistas acreditam que primeiro ela é regenerada para depois ela ir atrás dessa conversão. E essa conversão e na verdade, essa regeneração, ela acontece muito antes da pessoa, quem sabe, entrar até mesmo dentro de uma igreja. Eu costumo dizer que a pessoa ir até a igreja, né, uma instituição religiosa, e ali começar a servir a Deus dentro daquela instituição, é só a parte ou o resultado final da regeneração que já vem acontecendo, como você diz, até mesmo quando ela nasce. A regeneração já vai acontecendo. Paulo, ele vai dizer, e se eu interpretar esse versículo equivocado, você pode até me corrigir, inclusive alguns pré-tribulacionistas, eles vão utilizar esse versículo para falar da volta de Jesus de forma iminente, né? Que no momento, num abrir e fechar de olhos, antes o soar da última trombeta, nós seremos transformados. Eu acredito que essa transformação de abrir e fechar de olhos, eu acredito que é no momento que a pessoa nasce, ela abre o olho, e quando ela morre, ela fecha o olho, nesse processo entre a vida e a morte, ela está sendo transformada, regenerada dia após dia, tendo esse coração de pedra trocado para um coração de carne e sendo alcançada aí com o propósito final da salvação dela em Cristo Jesus. Perfeitamente. Eu penso exatamente isso aí também. Marcos, vou te convidar aí a gente avançar um pouquinho, se você quiser ler algum versículo também, tá? E comentar aí, né? Para a gente seguir na nossa tabela aqui e ter como apreciação todos os versículos do caso em tela que estamos estudando, né? Claro. Pode citar alguma aí. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 11, versículo 27, vai falar desse chamado eficaz. Olha só que interessante. Jesus ele vai expressar: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha só que interessante, Marcos. Na verdade, nós estamos tendo aqui Jesus definindo que tem aqueles a quem Jesus quer revelar o Pai. Se ele diz isto, é porque também existe aqueles a quem ele não quer revelar o Pai. Entenda bem, nós tivemos explicitamente na Bíblia os fariseus adversários de Cristo e alguns outros, né, que o questionavam veementemente, e Jesus deixa claro que aos seus, né, a vós é dado entender os mistérios do reino de Deus, aos que estão de fora, eu prego por parábola, para que vendo vejam, não percebam, para que ouvindo ouçam, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados seus pecados. Ou seja, Jesus está deixando claro que tem gente que ele não quer que converte, tem gente que ele não quer que entenda a palavra, e tem gente, como esse versículo agora, que nós acabamos de ler aqui, de Mateus capítulo 11, versículo 27, tem gente que Jesus não quis revelar o Pai para essas pessoas. Você quer comentar alguma coisa desse versículo? Claro. Eu posso dar uma apimentada agora? Pode. Ô, Eu acho que o senhor vai... Oi.
Eu sou o tipo de professor de teologia que eu chego na sala de aula, eu arranco todos os pinos da granada e jogo a bomba. Eu não economizo nada, não. Eu tô achando que o senhor, depois desse comentário que eu vou fazer, que o senhor vai entrar com os dois pés, a internet vai cair, a live vai cair, porque vai ficar pesado depois. Mas vamos lá. Mestre, diante da chamada eficaz, como eu falei lá no início, nós temos a chamada externa, que é a pregação externa do evangelho a todos, que é salvos e não salvos. A pregação do evangelho é a todos. Mas o evangelho, a pregação do evangelho, da palavra de Deus, ela é eficaz nos eleitos, nos salvos, nos predestinados, aqueles que de antemão conheceu lá, como está em Efésios capítulo 1. Ok. Dentro da igreja organização, a igreja CNPJ, com placa, nós podemos ter lá dentro os ditos chamados externos, aqueles que achou legal o evangelho, foi lá, mas de fato não foi alcançado pela pregação do evangelho, mas faz parte de uma organização. E tem também aqueles lá dentro que, de fato, foi alcançado pelo evangelho, e esses, como diz Paulo lá em Romanos 8,30, Deus o glorificou, ou seja, é considerado já como ganha a salvação, e não existe para ele aí a perda da salvação. Existem esses dois grupos dentro da igreja, aquele que Jesus falou, que muitos em meu nome dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, falei novas línguas, expulsei demônios, aquela coisa toda, e vai ouvir dele, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Dentro dessa organização que é a igreja, não o organismo, mas a organização, existem esses dois grupos de pessoas? Já posso responder? Joga a granada agora. Bom, eu vou piorar a questão, se você me permite aí, né? Você deve ter alunos que ainda estão chegando devagar aí na teologia, coisa e tal, mas aí eu vou falar e depois você se vira com os seus alunos aí. Ó, deixa eu piorar a situação. O apóstolo, na Bíblia, ele chega a dizer o seguinte, que sim, você vai ter dentro da organização ali, igreja, o organismo vivo de Cristo, que é o corpo de Cristo, os eleitos, predestinados, salvos, esse é o primeiro grupo, né, que você citou, e você vai ter ali os que não são escolhidos, os réprobos, você vai ter participante do grupo ali, alguns não escolhidos, tá? Só que para piorar a questão, a Bíblia chega a dizer que eles não vão permanecer. O réprobo, o Marcos, ele não é aquela pessoa que ela ardentemente deseja, né, as coisas de Deus. O réprobo, ele se afeiçoa às coisas de Deus por um tempo, mas a Bíblia diz o seguinte, o apóstolo ele fala, saíram de nós, saiu do nosso meio, porque não era dos nossos. Ou seja, o Antigo Testamento deixa claro que o ímpio, ele não suporta, ele não vai permanecer na congregação dos justos. E justos ali, no termo teológico, vem da questão da justificação. Não que são pessoas plenamente justas. São pessoas justificadas diante de Deus, mediante a ser eleito na questão do Antigo Testamento e a estar em Cristo eleito como povo de Deus, né? O Israel de Deus, que soma o Israel do Antigo Testamento, né, com a igreja e todo aquele que se converte a Cristo hoje, tá? O Ralf está perguntando aí, se somos predestinados, eu sou um robô na mão de Deus? Olha, veja bem, partes de nós
funciona por 3 sistemas. Parte de nós funciona pelo instinto. Tá? Respondendo a sua pergunta, Ralph. E a psicologia deixa claro isso, né? Todos os estudiosos da psique humana, quer dizer, tanto na psiquiatria como na psicologia, reconhece a parte animal do ser humano, que é a parte reagente. É aquela parte que fala dos nossos traumas, dos nossos processos de aprendizagem, o cognitivo, a parte intelectual, a psique humana. Parte de nós tem a ver com o nosso instinto. Na segunda parte de nós, tem a ver com o pior de nós, professor Marcos, que é a natureza pecaminosa, que sim, nos manipula, tá? Nos manipula e nos controla, tão quanto a Bíblia deixa claro a respeito disso. Basta ler Romanos capítulo 7 e você vai perceber: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Essa morte, Paulo chamou o corpo humano de morte. E ele diz o seguinte: quando eu não quero pecar, o pecado que está em mim me faz pecar. A carne humana tem por debaixo dos membros. Romanos capítulo 7 deixa claro isso, que nós estamos como robôs sendo manipulados pelos nossos desejos humanos, pela concupiscência humana. Somos impelidos à natureza humana, ao pecado, às coisas. O bem que eu não quero, que eu quero, eu às vezes não faço. O mal que eu não quero, às vezes eu faço. Aqueles momentos que o ser humano vira e fala assim: não sei onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso, né? E a pessoa cai em si depois das consequências. Então, a segunda parte que nos manipula como robôs é a natureza humana, que a Bíblia fala para nós vigiarmos, para nós tomarmos cuidado. E a terceira coisa, graças a Deus, Marcos, graças a Deus que Deus nos manipula. Respondendo à pergunta do nosso amado amigo Ralph aí, a Bíblia deixa claro, Filipenses 2,13, que Deus opera em nós não só o querer, professor Marcos, mas também o efetuar. Então, glória a Deus que o eleito está sendo movimentado, guiado por Deus, conduzido pelo Espírito Santo nas suas impulsões, né? Então, quando faço bem, Marcos? Quando o Espírito Santo está comigo, me coordena. Quando faço mal? Quando Deus me solta a minha própria natureza para que eu perceba a minha dependência dele. O cristão tem a sensação de liberdade, né? O Maxwell comentou aí, né? Maxwell é um dos mais brilhantes alunos que eu tive de teologia. Comentou aí uma literatura interessante. Você já leu ela também, né, Marcos? Você tem certeza disso? Nascido Escravo, escrito por Martinho Lutero. Esclarece um pouco sobre isso, né? Aquela parte que essas perguntas que o Ralph fez aí, né, o Erasmo Roterdã, ele elucida ela em Adversidade com Lutero, dizendo a questão do controle de Deus, se Deus estaria manipulando as pessoas, coisa e tal. Aí o Lutero, ele apela e responde: o seu Deus é que é humano demais, né? É interessante observar isso. Então, somos teleguiados como um míssil? Pergunta aí, na direção do céu e do inferno? Não. A nossa natureza pecaminosa está nos conduzindo na direção do inferno. Mas aqueles a quem Deus separou disto, Deus está literalmente manipulando, conduzindo a convivência, a aprendizagem, aí na direção das coisas de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne. Por isso que a Bíblia diz que a carne, ela é literalmente o tropeço, a natureza nos inclina ao pecado, mas o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, executando essa puxada na direção do bem. Então, respondendo a sua pergunta, Marcos, sim, existe não eleito congregando dentro da igreja, e por muito tempo, tá? E o pior, Marcos, é quando esse tipo de pessoa acaba indo parar nos púlpitos. São os que a Bíblia chama de lobos, são os que a Bíblia chama de porcos, são os que a Bíblia chama de mercenários.
Jesus foi tratar do não eleito que vem a coordenar o seu rebanho, ele fala, estes são os mercenários que não são pastores, né? Que andam ao redor das ovelhas, mas para roubar, matar e destruir. Ali está falando dos falsos pastores, né? O Evangelho de João deixa claro isso, tá? Marcos, vamos dar continuidade a mais uma série de versículos aí, para poder confirmar cada vez mais a questão do chamado eficaz. Eu gostaria de chamar lá em João, capítulo 1, né? Versículo 12 e 13, diz assim, olha só que interessante, eu creio que pacifica um pouco mais aí a questão também do Ralph aí que perguntou. Está chegando aí também na live, aí, eu vi no comentário ali há 7 minutos, o Heber Pessata formou no bacharelado em teologia comigo na cidade de Glicema também, Marcos. Pensa numa pessoa bacana. Muito legal ele. 350 km por hora na teologia. Muito legal. Está escrevendo aí no comentário aí, solta a bomba, professor. Desse jeito mesmo. Às vezes tem coisas que surpreendem a gente. Mas olha só que interessante, Marcos. Deixando um pouco de lado o humor, voltando à seriedade dos textos, diz o seguinte, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Marcos, olha a profundidade que é esse texto mediante o que nós estamos estudando nessa noite. Olha isso. O homem que vem a Cristo, ele está literalmente manipulado pela vontade divina, porque ele recebeu Deus em sua vida, não da vontade da carne, porque eu expliquei agora há pouco que puxa-nos só na direção do pecado, não da vontade do homem, e também não nasceram do sangue, ou seja, não é uma eleição que é baseada em ser descendente de uma nação escolhida. O texto aí está deixando claro que o novo nascimento ele vem da vontade de Deus, professor Marcos, e não da vontade do homem. Se eu nasci de novo em Cristo Jesus, não da vontade do homem, não da vontade da minha carne, e nem por ser descendente de algo, somente pela vontade de Deus. Aí o texto diz que é Deus quem deu-lhes o poder de serem feitos, não é eu que me faço a mim mesmo escolhido de Deus, mas Deus me deu, ou seja, Deus me fez filho de Deus. É um texto profundo que diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos remete à passagem do oleiro, do barro, do vaso, né? Não sou eu que me faço, é Deus quem me faz a mim, né? Como diz um colega meu, Marcos, não tem dessa de um ser humano virar e falar assim, eu não quero ser vaso, eu quero ser xícara. Não tem dessa. Deus faz o que ele quer da massa, né? Deus chega até a falar, quem pode questionar porque me fez um vaso para honra, porque me fez um vaso para desonra? Você não pode questionar nada. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, se compadece de quem ele quer compadecer. Deus faz o que ele quiser, né? Pode ir lá, Marcos, comentar o que eu estou colocando aqui. Sim, não, eu quero só fazer um complemento em relação a essa chamada eficaz, porque a própria Bíblia nos mostra, nos faz entender que Deus conhece a todos. Lá em João capítulo 6, nós vamos perceber isso, que até o filho da perdição, aquele que trairia Jesus, que era Judas, Deus já o conhecia e Jesus já sabia de antemão todo o seu propósito, né? Ele só cumpriu aquilo que já, de certa forma, já estava aí escrito na história para que ele fizesse. Mas eu quero fazer só um comentário que dentro de João, capítulo 2, os últimos versículos, o 24 e o 25, ele começa de uma forma, ele termina, né, de uma forma inesperada,
Mas quando você lê o capítulo 3, você percebe como o capítulo 2 terminou. Por que ele terminou dessa forma? Porque o capítulo 2, 24 e 25 diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos o conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Quando você lê esses dois versículos finais do capítulo 2, e você inicia o capítulo 3 vendo Nicodemos diante de Jesus dizendo: mestre, nós reconhecemos que tudo que o Senhor faz provém do Pai. Ninguém pode fazer estas coisas se o Pai não conceder ou não permitir que faça. Olha como Nicodemos chega diante de Jesus. Eu sei, eu reconheço. Nicodemos era aquele perfil de pessoa que nós olharíamos para ele e dizíamos: está salvo. Esse aí é um escolhido. Olha, ele reconhece, ele sabe, ele testifica. Mas o que Jesus, por saber e conhecer tudo o que se passa na vida do homem, vira para Nicodemos e diz: é necessário nascer de novo. Então, nem todo aquele que expressa, né, de fato, é um salvo em Cristo Jesus. Isso é profundo, né? Chega a ser até assustador para quem não está tão acostumado com essa verdade. Exatamente. Exatamente, Marcos. É uma definição bíblica, o esclarecimento, que é o seguinte, Marcos, o que eu quero acreditar é uma coisa, o que a Bíblia me esclarece e é uma ciência acima da minha visão humana, a minha pobre observação da vida humana, aí é outra questão, entendeu? Ou seja, eu querer crer de uma forma não significa que é a verdade. Ou seja, a Bíblia ela vem mostrando esclarecidamente a soberania divina e o controle total que ele tem do ser humano e dos seus escolhidos. Entendeu? A ponto de lá na outra aula que a gente vai ter, no que traremos aqui sobre a perseverança dos santos, o homem chega a ser incapaz até de perder a salvação, chega a ser incapaz até de inutilizar o processo que Deus está operando. Ou seja, não é eficaz somente o chamado divino, mas a predestinação, mas a livre escolha de Deus sobre o salvo, como também outros termos mais profundos e complexos da questão da salvação humana. Né? Marcos, vamos dar continuidade aqui a mais 3 versículos. Eu vou trazer agora João, né? Evangelho de João, diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Aí ele vai e fala, olha o tamanho da eficácia, Marcos. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, versículo 16. E não obstante, saltando lá para o versículo 26 e 27, diz assim, mas vós não credes, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui, Marcos, nós vamos perceber duas coisas. E o chamado eficaz, ele acontece pelo fato de Deus ter dado a ovelha para Cristo. Então, Jesus está falando que existem umas ovelhas que estão fora do aprisco. E ali, na ocasião, Jesus está falando da eleição fora da descendência de Israel. Ok? Então, existe uma eleição total, que é o Israel de Deus, esclarecido pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas. O Israel de Deus, ele contém o Israel predestinado por Deus como nação, Israel, dos descendentes de Jacó,
como também tem o Israel de Deus, que são os que estão fora do aprisco, que muitos interpretariam na época como os gentios, como também inclui aqueles que estão antes de Jacó, Abraão, Enoque, entre outros tantos que nós bem temos no esclarecimento bíblico de que são pessoas de Deus, escolhidas de Deus, tomadas por Deus em si. Então, o Israel, nação descendente de Jacó, que se transformou em Israel, está dentro do Israel de Deus, porém há aqueles que estão de fora. Por exemplo, Abraão, ele não está dentro da descendência de Jacó, porque ele antecede, ele é predescendente, né? Ou seja, ele é ascendente, na verdade, se dizendo, né? Ele antecede Jacó, mas ele é um eleito de Deus, ele tem aliança com Deus. E, na verdade, a aliança nasceu na fé, não na literatura que Moisés, divinamente inspirado, apresentou lá na frente, muito tempo depois de Abraão, muito tempo depois até de Jacó, né? Então, o Israel de Deus é um Israel total. Então, veja bem, só, Marcos, que Jesus ele está falando que as ovelhas de Deus, elas ouvem a voz de Deus. E ele vai além, porque Jesus fala que ele conhece as suas ovelhas. Então, Jesus, ele não só sabe que as ovelhas que são dadas pelo Pai para ele vão ouvir a voz dele. Esse ouvir a voz dele está falando de obedecer o chamado, mano. E aqui define tudo. Desde o fato de Jesus falar, as minhas ovelhas ouvem minha voz, Jesus está, em outras palavras, dizendo, as minhas ovelhas, elas vão obedecer a minha voz, elas vão escutar o meu chamado, elas vão fazer o que eu estou falando. E ele está falando ali de conversão. O assunto que Jesus está tratando aqui em João, capítulo 10, no versículo 16, 26 e 27, ele está falando de conversão, Marcos. Não é outro tema. Entendeu? Então, ele está falando que as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, elas conhecem. E aí, cabalmente, Jesus arremata com a frase, elas me seguem. O chamado é eficaz. Por que é eficaz? Porque o Pai deu aquelas ovelhas para Jesus, e se elas são ovelhas de Jesus... Agora, aqueles que não creem, Jesus deixa claro, é porque não são escolhidos, é porque não são ovelhas de Jesus. É o que Jesus está dizendo nesse texto. Quem resiste ao chamado do homem que acha que é uma ovelha e está convidando todo mundo a Deus dará? Aquelas ovelhas que não são ovelhas, aqueles que não são ovelhas de Jesus. Porque se são ovelhas de Jesus, Marcos, irremediavelmente vai ouvir a voz de Jesus, vai obedecer e Jesus confirma, elas vão me seguir. Entendeu? Esse é o esclarecimento do chamado eficaz. Então, João capítulo 15, versículo 15, só para arrematar, diz o seguinte, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ô Marcos, a pergunta que se faz é, pode um ramo da oliveira não aceitar fazer parte da oliveira? Existe isso. Eu sou a oliveira e você é o ramo. Você vai brotar, você vai converter, você vai dar fruto, porque você está na videira. O escolhido de Deus, ele está na videira, ele vai fazer parte da vida. Quem permanece em mim e eu dele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o homem não pode aceitar Jesus se não for Jesus, como o homem também não pode rejeitar Jesus se o Pai não colocar ele de fora da eleição, dentro da eleição é o que define a pessoa obedecer à voz de Deus, o chamado de Deus. Pode comentar aí, Marcos. Não, eu concordo com tudo. Você resumiu aí agora desses últimos versículos aí de forma muito esclarecedora, a chamada eficaz. Eu só quero fazer um comentário aqui do nosso amigo Ralph. Ele dizer que mediante o que está sendo falado, dá medo. Vou falar, eu busco a Deus, tenho ido à igreja. Aí vai a pergunta, sou eleito? Difícil, desculpa. Eu só quero fazer um comentário aqui. Nós, como pregadores da palavra
do Senhor, a gente prega, né? O pastor Flávio agora, que é pastor da igreja, ele prega numa igreja onde vai muitas pessoas. Quem determina a salvação daquela pessoa é o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. A única coisa que está diante de nós é as evidências do fruto desta pessoa, se ela realmente foi salva. Que fruto é esse? É o fruto bom, das coisinhas boas que ela faz? Não, porque nós vamos continuar pecando todos os dias. Paulo deixou isso muito bem claro. Só que essa pessoa, ela sabe o arrependimento que gera dentro dela quando ela comete algum tipo de erro, algum tipo de pecado que deixa aí essa pessoa desnuda, né, diante de Deus por conta das suas falhas. A única evidência, tá, Ralph, que a gente tem aos nossos olhos, que também não está diante dos nossos olhos, porque a gente não conhece o coração da pessoa, mas você sabe, todos nós sabemos, quando nós pedimos perdão da boca para fora, como apenas um sinal de costume, né? Como, errei, eu tenho que pedir perdão agora. Ou quando você realmente se arrepende intimamente do erro cometido. E os salvos e os eleitos, eles produzem esse fruto de arrependimento, que você pode ter essa consciência. Você pode saber o quanto o pecado dói em você, ao ponto de você, mesmo pecando, você saber, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu falhei, Senhor, e se arrepender daquele mal que você cometeu. Então eu falei aqui agora mais como um pastor do que como um teólogo, tá? Ô, Ralf, não sei se eu respondi para você aí, e se o mestre Flávio quiser concluir aí mais uma coisinha. Posso colocar, Marcos? Pode sim. O Ralf diz, né, sobre a questão de dar medo, mas de fato é terrível essa questão mesmo, tá? A Bíblia deixa, o apóstolo Paulo, só para comentar o que você falou, o apóstolo Paulo fala sobre o privilégio de servir a Deus. Não sei se você já estudou essa parte da doutrina do privilégio. O privilégio de servir a Deus, o apóstolo Paulo fala que ele está feliz de ter sido colocado na cruz com Cristo, que é a única coisa, uma das únicas coisas que se pode gloriar. A cruz com Cristo, professor Marcos. Então, esse medo de ser de Deus, não ser de Deus, ele já é um sinal de eleição. Essa é uma verdade bíblica. Esse medo, porque a Bíblia fala, terrível coisa é estar nas mãos de um Deus irado, como disse o teólogo, parafraseando porções da Bíblia, né, o Marcos? Romanos capítulo 9 fala que Deus tem misericórdia de quem ele quis ter misericórdia. Ele se compadeceu de quem ele quis se compadecer. E quando o nosso amigo Ralph escreveu assim, então o arrependimento é meu, né? Na verdade, o arrependimento ele até é seu, mas ele não é causado por você, porque a Bíblia fala muito claramente isso, que o nosso arrependimento, de onde é que vem ele? Quem não convence o homem do pecado, da morte, do juízo divino? Porque a Bíblia deixa claro que não há quem busque a Deus. Não há quem seja capaz de querer as coisas de Deus. Não há, entendeu? Então a gente vai começando a entender o seguinte, como que a preocupação de ser eleito e não ser eleito, ela vem ao esclarecimento pela seguinte questão. Como que você define um eleito e não eleito? Jesus respondeu isso.
pela árvore se conhece os frutos, como pelo fruto se conhece a árvore. O eleito de Deus, Marcos, ele sempre está no processo de melhoramento. O eleito de Deus, ele vai... Você já viu aquele tipo de pessoa, Marcos, que não se estaciona em ser de Deus em posição nenhuma? Está sempre indo e vindo e nunca... Agora, dentro de uma igreja, você que vai convivendo dentro de uma igreja, você só vai observando, Marcos, que tem aquele tipo de pessoa, que aquela pessoa ali é membro fixo de Jesus Cristo. Passo que aconteça o que aconteça na vida dela, ela está servindo a Deus, ela está buscando a Deus. E a diferença do eleito para o não eleito é que o eleito, o Marcos, ele começa a vida dele pecando muito e vai terminando a vida dele pecando menos. Ele produz fruto de vida. O arrependimento é um fruto produzido, brotado pelo Espírito Santo. Não vem de nós. A fé é dada por Deus para crermos, não vem de nós, é dada por Deus. Então, é desesperador mesmo, e vou te falar, Marcos, na verdade, a intenção de Deus é que haja desespero no coração do ser humano, que ele se preocupe, que ele se importe em estar correto com Deus, essa crise de consciência causada por Deus, esse medo de não ser, de ser, de buscar as coisas de Deus, só isso aí já é efeito da operação do Espírito Santo na vida do eleito. Entendeu? Então, é assim que me parece. Olha só, para poder avançar no que nós estamos estudando, Lucas, do capítulo 14, versículo 16 ao 24, eu vou ler rapidamente para poder explicar, diz assim: um certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para convidá-los. Vinde, porque já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, dizendo primeiro, comprei no campo, né, eu não posso ir. O outro vai dizer, eu comprei 5 juntas de bois, eu não posso ir. O outro vai falar, eu me casei, não posso ir. Voltando o servo, contou ao Senhor então, irado, e o dono da casa disse, sai depressa às ruas, barcos, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, coxos. Depois disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, ainda há lugar. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens foram convidados, provará a minha ceia. Então, veja bem, esse texto ele deixa claro que haverá por parte dos servos convite para aqueles que não vão aceitar. Mas no texto só vem para dentro da festa aqueles que o Senhor falou para buscar. Estes vieram. Então aqueles que o Senhor determina que entrem, entram. Esta é a distinção da eleição eficaz. Em Atos capítulo 2, versículo 39, Marcos, olha só. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Marcos, a promessa é somente para aqueles que o Senhor chamar, não nós chamarmos. Entendeu? Juntando essa conexão desses dois textos, a promessa é para vós, não é para os que estão de fora. Entendeu? Então o texto vai mostrando cada vez mais que a promessa é para nós, os nossos filhos, a quem Deus deu que sejamos nós partes da eleição, né? E aos quantos o Senhor chamar. Lá em Atos capítulo 16, verso 14, Marcos, não pode ficar de fora, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, totalmente a Deus, vos escutava. O Senhor abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo dizia. Olha só, a pessoa que vai converter é porque o Senhor abriu o coração dela para ela entender o que Paulo dizia. Então, enquanto nós estamos evangelizando, o eleito é aquele que o Senhor vai estar abrindo o coração para entender o que nós estamos falando, né? Isso é importante para poder esclarecer, né? Olha só, Atos, capítulo 26, verso 18, já que nós estamos falando de Atos, me recordo agora, o versículo fala que para lhe abrir os olhos e lhe converter das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados, a herança
entre os que são santificados pela fé em mim. Então, só vai receber herança aqueles que são separados pela fé em Deus, né? Ou seja, só vai sair da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus os que vão receber a remissão dos pecados e herança, os que são santificados pela fé em Deus. Então, Deus vai abrir os olhos de quem Ele quer chamar, professor Marcos. Ele vai dar a essas pessoas fé para serem separadas por Deus. E para poder estar estancando mesmo essa observação de ser ou não escolhidos, a Bíblia, você citou no início da nossa live aí, Romanos capítulo 8, você quer ler ele para nós, comentar ele? Romanos 8, 29 ao 30, Marcos? Pode ler, pode comentar. É porque eu não quero ficar aqui de monólogo, você que é o meu professor, que sabe isso, cara. Não. Eu leio então Romanos 29, 30, e você pode comentar e eu faço os adendos aí então. Só para não... Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pode meter bronca. Olha só. Olha a primeira coisa que deve se observar. Marcos, uma pergunta eu quero fazer aqui, retórica, obviamente, né? Eu sei que você vai concordar. O homem pode mudar o passado, Marcos? Não pode. E nesse texto, todas as palavras monergisticamente, ou seja, só uma energia ativa, define tudo. Deus é o agente desse texto. O homem é só o que sofre a ação. Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou e Deus glorificou. Palavras no passado. Mas o problema que muitos não entendem, principalmente os sinergistas, é o que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que é a definição de quando aconteceu essa eleição. Antes da fundação do mundo. Nós fomos, tudo isso aconteceu, e eu não posso mudar o passado, Marcos. Todas essas palavras estão escritas no pretérito, no passado. Chamou, predestinou, justificou, glorificou. Então, primeiro Deus predestina. Antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Depois, através do Espírito Santo, Deus chama. E aquela pessoa, por ser predestinada e chamada, ela está justificada em Cristo, vindo à conversão, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E depois essa pessoa, ela já é estabelecida, entendida por Deus como uma pessoa que Deus glorificou ela, glorificando a Deus, para a glória de Deus essa conversão. O que é ser glorificado? Por que Deus glorificou o ser humano? Porque ele levou ao homem a glória do não pecado, do futuro onde não vai haver a natureza pecaminosa. Então, veja bem, é importante até a gente esclarecer que esse tem gente, só concluindo, Marcos, tem gente que vai querer, já não tendo mais argumento para fugir da predestinação, vai querer tentar pressupor a presciência falando que Deus predestinou, chamou, justificou, glorificou, porque ele de forma presciente sabia que a pessoa ia querer e aceitar. Isso é uma cambalhota teológica tentando usar os que antemão conheceu no início do versículo. Porém, nós temos que saber a linguagem bíblica quando vamos manuseá-la. A Bíblia fala de conhecer com relação a relacionamento. Conheceu Adão, a Eva e gerou Sete. E conheceu Moisés, né? Aí Abraão conheceu. E o conhecer na Bíblia tem a ver com intimidade.
Então, quando fala de conheceu aqui de antemão, é porque Deus de antemão, antes da fundação do mundo, Marcos, não é por presciência, é a onisciência de Deus, é a onipotência de Deus que define o fato de Deus determinar quem está justificado, passado, quem estará chamado, né? Então, o Espírito Santo já nos chamou, como diz o salmista, todos os meus dias, Marcos, já estão escritos no livro de Deus. Todos os dias da minha vida já estão escritos sem que eu ainda não houvesse nenhum dia. Deus divinamente inspirou o salmista a falar a respeito do livro da vida e o livro da minha história. Né? É interessante observar isso, mas pode comentar, Marcos. Só resumindo aí esse versículo 30 do capítulo 8 aí, para a gente já encerrar, ele já vai falar muito da questão da preservação eterna, porque o versículo 30, ele está falando que glorificou, ou seja, não glorificará. Não é essa glorificação, ela não é futura. Exatamente. Ela já é presente no tempo de Deus, porque no tempo de Deus nós alcançamos a perfeição em Cristo Jesus e não caímos da graça por conta disso. Mas eu quero deixar como aluno, como professor para os alunos aqui. Eu não sei se você gosta dele, mas eu gosto muito de ler os livros do John Piper. E ele escreveu esse livro aqui, ó, chamado de Providência, escrito por John Piper. Ele é bem grossinho, mas eu quero deixar aqui para indicação. John Piper tem muitos livros bons. Para os alunos conhecer essa linha teológica importantíssima, que vocês vão aprender de forma natural essa ação de Deus sobre todas as coisas na história da humanidade aí. Mas pode concluir aí, reverendo. Olha, eu tenho uma listinha aqui de alguns versículos só para a gente encerrar, mas eu não vou deixar de citá-los, Marcos, porque mesmo que seja um comentário mais breve para a gente concluir, mas eu acho muito importante que são os versículos dos tais, os principais, né, que eu vou dizer assim. Só para fechar o que você falou aí, Romanos capítulo 9, versículo 11 e 12, vai falar a respeito de Esaú e Jacó, né, que eles nem eram nascidos, os gêmeos. Olha o que o texto está falando. E Deus já tinha determinado, quanto à eleição, que o maior serviria ao menor. Né? O mais velho serviria ao mais moço. Tá? Então Deus já elegeu um para ser servo do outro. Eles nem tinham nascido ainda. Ou seja, a vida desses dois homens já estava determinada por Deus sem antes deles nascer. O texto está deixando claro que a nossa história, o nosso percurso, ele já está predefinido por Deus. Não dá para fugir da predestinação, Marcos. Não dá para fugir. O chamado ele é tão eficaz que o chamado de Deus para Jacó ser servido pelo irmão é antes deles nascerem. Não dá para fugir dessa constância. Então, para fazer um arremate aqui, como diz o outro, as rapidinhas dos versículos finais, se quiser me interromper, tá, Marcos? Comentar aqui, eu disse para você, eu sou seu aluno, não estou sendo aqui falsa humildade, não, você é brilhante professor, tá? Muito bacana suas colocações, suas aulas, né? O Ralf está mandando aí para a gente, falando que a gente é benção na vida dele, que ele tem que buscar mais, isso é muito bacana. O Ralf é uma pessoa também esclarecido, né? Uma pessoa muito inteligente, tem aí uma formação acadêmica também, né? É uma pessoa que a gente tem no coração, né? Muito bom. Vamos lá. 1 Coríntios, Marcos, capítulo 1, versículo 23 e 24. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas nós pregamos a Cristo glorificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Olha só, a gente prega... O apóstolo Paulo está falando que ele prega Jesus para dois tipos de pessoas, os dois alvos do evangelismo,
E para o judeu, Jesus é escândalo. Para o gentil, Jesus é loucura. Mas aí o apóstolo Paulo vem com um mas. Mas, porém, todavia, entretanto, para os que foram chamados, olha o que o texto está falando, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que para quem não é eleito lá no meio dos judeus, o evangelho é escândalo. Para quem não é eleito lá no meio dos gentios, é loucura mesmo. Mas, para os chamados, para aqueles que são ovelhas de Deus, são escolhidos de Deus para conversão, o Cristo que nós pregamos é poder de Deus e sabedoria. Você já tinha visto esse versículo nessa forma de explicação, Marcos? Não, tinha não. Esse versículo, na verdade, ele está parafraseando Jesus quando diz: vocês não me ouvem porque não são minha ovelha, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O apóstolo Paulo falou de outra forma. Ele falou: ó, nós estamos pregando para os judeus e para os gentios, para os não eleitos, aí, os não chamados. Jesus é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, porém, para os que são chamados, lá dos meios dos judeus, ou seja, os predestinados, os escolhidos, os justificados, os glorificados, para esses que foram predestinados antes da fundação do mundo, se tiver no meio dos gregos ou se tiver no meio dos judeus, tanto judeu como grego, nós estamos pregando um Cristo que é poder de Deus, sabedoria, chamada eficaz. Não tem como fugir do chamado eficaz. Agora, 2 Coríntios, Marcos, só para complementar, ainda na carta aos Coríntios, só que na segunda carta agora, fala, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus e a nós mesmos, vossos servos de Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo é quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O apóstolo Paulo está levantando poeticamente uma coisa muito profunda aqui, Marcos, de uma sabedoria incrível que Deus deu ao apóstolo Paulo para escrever esse segundo volume da carta aos Coríntios. Ele está falando que o Deus do século, né, que é a ilusão humana, Deus do século aqui, Marcos, ele não elucida somente Satanás, não. Mas a ilusão humana, a utopia humana de que é livre, embora seja escravo do pecado, cega o entendimento, né? Traz a pessoa a incredulidade, a dureza do coração. Mas a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo está falando que Deus quem resplandece a luz e brilha em nosso coração para que ilumine o conhecimento de Deus. Então eu venho à conversão por quê? Porque Deus ilumina o meu coração. Porque Deus ilumina a glória de Deus em meu coração. Então o chamado, ele vem a ser eficaz naqueles a quem Deus ilumina para que receba essa luz. E o Deus deste século seja inutilizado, seja parado. O poder de parada na incredulidade está na vontade de Deus, professor Marcos. Agora, olha só que interessante. Gálatas capítulo 1, versículo 15, já que estamos encerrando. Quando, porém, ao que me separou antes de nascer, me chamou pela sua graça e prouve revelar meu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. O apóstolo Paulo está reconhecendo que Deus separou ele antes dele nascer para pregar o evangelho aos gentios. Isso é teologia, Marcos. A teologia ela é linda, ela é maravilhosa, ela esclarece as escrituras por causa da própria escritura. A sã doutrina que vem estudar a eleição, predestinação, o sistema monergista, está levando ao ponto certo, ao ponto do controle divino sobre tudo e todas as coisas. Ao ponto onde não é o homem que tem poder sobre Deus para impedir a Deus. Marcos, quem é que pode falar, operando eu impedirei a Deus com o meu livre-arbítrio, Marcos? Quem é que pode dizer, operando eu impedirei a Deus com a minha escolha, com o meu coração? Olha, quem é que pode falar e quem pode resistir a Deus? Foi o primeiro versículo que nós lemos. Né? E Efésios capítulo 1, versículo 18 e 20 fala, iluminados os nossos olhos, né, os do nosso coração, para saber
sabeis qual a esperança do seu chamamento. Nós estamos sendo chamados, mano. O escolhido, ele é chamado por Deus. Qual a riqueza da glória para os santos e qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Mas, se tem um versículo-chave, texto áureo, que vem defender o chamado eficaz, é Efésios capítulo 1, versículo 18 ao 20, que fala, segundo a eficácia do seu poder. Tanto cremos como somos chamados segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita e em lugares celestiais. Mas, olha só que interessante. Deus está falando e comparando o poder de Deus. Do mesmo jeito que Deus teve poder para ressuscitar o corpo de Cristo, ele tem poder eficazmente, pela força do seu poder, de levar-nos a crer e levar-nos a sermos chamados. Olha a comparação. Deus comparou o chamado eficaz, Marcos, com a ressurreição de Cristo, com o poder que Deus tem para ressuscitar a Cristo. Quer comentar isso aí, Marcos? Alguma coisa? Não, agora essa parte final só estou ouvindo o senhor. Pode concluir aí. Beleza, estamos encerrando já, tá, Marcos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz que, entretanto, devemos sempre dar graça por vós, irmãos amados, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Você sabe onde que é o princípio? Qual versículo fala onde que é o princípio? Sim, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Elohim, né? No princípio criou Deus. Esse é o princípio. Olha o que o texto está falando. Que Deus vos escolheu desde o princípio. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Deus nos escolheu e predestinou antes da fundação do mundo. Para o quê? Para a salvação. Como? Pela santificação do Espírito. Marcos, você sabe o que significa santificação do Espírito? Olha, eu vou santificar isso para o estudo. Ou seja, vou separar isso para o estudo. Então, a salvação acontece pela santificação do Espírito, que é o Espírito Santo se separar para a conversão. Santificar é separar, mano. Santificação do Espírito e a fé na verdade. E a fé é o quê? Dada por Deus, mano. Então, nós recebemos fé para crer, fomos escolhidos pelo Espírito Santo, por isso nós somos santificados pelo Espírito. Para quê? Para a salvação, para a conversão. Então, chamada é eficaz. Estamos faltando aí 4 versículos, apenas 3, 4 versículos para concluir. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, Marcos. Não é segundo as suas obras que você foi chamado para a conversão, né? Mas conforme a própria determinação, a graça que nos foi dada por Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Fomos chamados pela determinação e a graça de Cristo, onde Deus determinou, não segundo as minhas obras. A obra da conversão, ela é do Espírito Santo. Como diz o profeta Amós, a salvação pertence a Deus. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com nós. Não pelas obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia de Deus. Ele nos salvou mediante o lavrar regenerador e renovador do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Agora é 3 versículos mesmo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça é que vos chamou para a eterna glória depois de ter sido sofrido um pouco. Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe por que o chamado é eficaz, Marcos? Porque Deus assumiu a responsabilidade de nos aperfeiçoar, de nos firmar
vai ser objeto de tudo da próxima aula, a preservação dos santos, de nos fortificar e nos fundamentar. O chamado ele é tão eficaz que Deus nos firma, nos aperfeiçoa, nos fortifica e nos fundamenta, nos dando a base para não sairmos desse chamado. Né? 2 Pedro, aqui, capítulo 1, versículo 3, para fechar com chave de ouro. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Piedade, Marcos, é a questão de obedecermos a Deus, servirmos a Deus em amor, procurarmos fazer as coisas de Deus, né, e sermos agradáveis a Deus. Isso é ser piedoso. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Com esse versículo eu encerro todas as bases bíblicas sobre o nosso tema de hoje, para nós concluirmos a aula. Vamos às considerações finais para nós concluirmos essa aula, né, Marcos? Além de te agradecer a sua participação comigo aí nessa aula, né? É muito bacana estar com você compartilhando. Eu sou muito feliz de ter você ombro a ombro na lida teológica, no ensino da palavra de Deus. Feliz é o aluno que estuda aí com você em São João Nepomuceno, né? Uma aula bacana que você tem com seus alunos, né? Te agradeço muito você estar participando comigo aqui na nossa página, né? E que Deus nos abençoe a nós todos. E o chamado eficaz para mim é esse: não existe quem seja capaz de falar não para Deus, a não ser que Deus primeiro tenha desprezado o que o rejeita. Sim. Mestre, eu quero aí agradecer também a você pela oportunidade de estar aqui compartilhando, trocando aí essas experiências, esse bate-papo aí muito bacana, e espero ter sido produtivo para todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que de certa forma já formaram, né? Mas quem sabe tinha deixado passar ou esquecido essa importante matéria da soterologia, que é a chamada eficaz. Então, espero ter sido produtivo e ter, de certa forma, aí, alcançado o coração de todos aqueles que nos ouviram, para que, através da palavra de Deus, que foi, de certa forma, em forma de aula, ministrada hoje aqui, vocês possam aí, se é cristão ou não, né, ter aí um encontro, né, com esse Cristo que entregou a sua vida por todos os seus salvos e os seus eleitos. Eu fico muito feliz em poder participar aqui e poder compartilhar com todos aqueles que nos ouvem essa importante aula aí, juntamente com o Senhor, Vossa Reverência. Muito obrigado, meu amigo. Tá joia, Marco. Um abração aí, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, todos os que assistiram, que vão assistir essa gravação depois. Lembrando que essa gravação vai estar no canal do YouTube da igreja, lá, né, IPNR. Vou estar colocando lá, nós estamos lá com vários podcasts, né? Vai estar lá tanto para a pessoa ouvir, como para a pessoa também assistir. E aí, no demais, quem sabe aí, quarta-feira que vem, a gente vai estar aí, né, se tudo correr bem, né, Marcos? Deus permitindo, né? A gente vai estar aí para mais um tema aí na próxima quarta-feira. Você está disponível, Marcos? A gente disposto a mais uma aula aí com a gente aí? Vamos sim. Está sendo muito bom e muito produtivo aí para mim também. Aproveitar que eu estou de férias na faculdade, porque engenharia civil não é para gente normal, não. Aí toma muito tempo, né? Mas e trabalhar com exatas, né? Então vamos aproveitar para nós fazermos as nossas lives aí. Amém, Obrigadão, queridão. Um abração para você, sua família, sua esposa aí, todo mundo aí. Amém. Um abraço para o Ralf aí, a todos que participaram. Deus abençoe. Verdade. Obrigado aí a todos pela audiência, que permaneceram aí até o fim com a gente, né? Tivemos uma boa audiência aí. Muito obrigado aí a todos aí. Graça e paz a todos aí. Forte abraço.